Olá, queridos irmãos e irmãs. No primeiro momento, nós refletimos sobre a natureza da doutrina social da Igreja. Hoje nós veremos sobre a fonte bíblica da doutrina social da Igreja. O que nós podemos perceber? Embora a doutrina social da Igreja tenha nascido no século XIX, com a encíclica Rerum Novarum, lembra? Com o Papa Leão XIII, muito tempo antes já tem os elementos do pensamento social da Igreja. A Igreja então busca lá nas Sagradas Escrituras, desde a criação até Jesus, para podermos buscar as fontes, a inspiração, as orientações, diretrizes, para que nós possamos formular a doutrina social da Igreja. Você lembra que a doutrina social da Igreja é formada através da aplicação, da atualização da Palavra de Deus em cada momento histórico? Então nós vamos buscar lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento os fundamentos para a questão social na Igreja. Então, nós começaremos com a criação em Gênesis. Então, ali está o fundamento da antropologia cristã. Então, através de Gênesis, nós saberemos, segundo a revelação de Deus, o quanto o ser humano é importante para Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Então, o ser humano tem uma dignidade inalienável. Ele é especial na criação. Então o ser humano foi criado para a comunhão com Deus, para a comunhão consigo mesmo, a unidade interior, da vontade, razão, instintos. O ser humano foi criado para a comunhão uns com os outros, para a reciprocidade. Por isso o ser humano é um ser social, isso é constitutivo no ser humano. E o ser humano foi criado também para a comunhão com o cosmos, com o universo, com a criação. Por exemplo, o ser humano não foi criado, ou Deus não deu ao ser humano o poder de destruir a natureza. Deus deu a função do ser humano para ser o quê? Um administrador da criação e não um explorador e destruidor, como acontece hoje nos tempos atuais, que está até mudando o clima da face da Terra. Então, queridos irmãos, Deus, ao criar o homem e a mulher, os criou para a comunhão, para a sociabilidade. Então é constitutivo do ser humano essa dimensão social. Fomos feitos para o outro com letra maiúscula e outros que são os irmãos e irmãs. Então fomos criados para a comunhão. Então Eva e Adão, o primeiro casal, eles expressam o quê? Então essa comunhão originária da criação. Ou seja, fomos criados uns para os outros, para a reciprocidade e para a complementariedade. Uma perfeita harmonia, perfeita comunhão. Mas aí o ser humano, instigado pela serpente, que simboliza o maligno, o mal, o ser humano livremente escolheu o caminho da desobediência contrária de Deus. Então isso teve graves consequências na vida humana e na sua vida social. O pecado criou uma ruptura com Deus, criou uma divisão interior, perdeu aquela unidade interior. O ser humano não mais vê o outro como irmão, mas como inimigo, Caim mata Abel, na Torre de Babel ninguém se entende. Então há uma quebra da fraternidade e das relações sociais. E também o ser humano, em vez de entrar em comunhão, administrar a criação, o ser humano passa a explorar e destruir. Como podemos ver nos relatos da Sagrada Escritura, vamos ver que o pecado ele vai se avolumando cada vez mais ao longo da história. Então vai criando, ele é a fonte das estruturas injustas de pecado que gera injustiça, opressão, marginalização, todo tipo de males do convívio social. Então, para a Igreja hoje, o pecado é a raiz e a fonte de todos os males.
Então é por isso que a doutrina social da igreja não procura só resolver tecnicamente os problemas, ela busca também em Cristo, que é a fonte da salvação, na luta contra o pecado, para também combater as injustiças. Se o pecado é original, a salvação também o é. Desde o princípio, Deus foi ao encontro do ser humano para salvá-lo, para resgatá-lo. E já no início, em Gênesis, Deus promete, que a mulher, a sua descendência, pisará sobre a cabeça da serpente. E ao longo da história, Deus fez alianças. Primeiramente com uma família, depois com uma tribo e depois com o povo. Fez aliança com Noé, depois fez aliança com Abraão, e depois aliança com Moisés, constituindo um povo, chamado o povo de Deus. Então, este povo, ele foi constituído por Deus, através de Moisés, para ser o povo da aliança, tendo como base, tendo como condição de fazer parte deste povo, o povo de Deus, viver os 10 mandamentos. Então, Deus deu a Moisés para que comunicasse ao povo os 10 mandamentos. São 10 leis que são a base que dá sustentação para uma vida harmoniosa em sociedade. Então agora uma aliança feita com o povo, ela deve ser orientada pelos 10 mandamentos. E cada indivíduo, se quer fazer parte deste povo, e cada família tem que viver os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou decálogo, ele prepara o povo, orienta o povo, conduz para relações de justiça e fraternidade, preparando para o tempo de Jesus. Então, os 10 mandamentos, eles dão origem, então, ao direito e à justiça. Então, é nos 10 mandamentos, que num primeiro momento, na primeira tábua, se refere a Deus, colocar Deus como centro da nossa vida, da vida do povo, e na segunda tábua vai trabalhar as relações sociais, então a base da sociedade. Então todo povo que coloca Deus como seu centro, como seu fundamento, e o amor aos irmãos e a fraternidade, então é um povo agradável a Deus, é o povo que faz parte da aliança com Deus, ou seja, é chamado povo de Deus. Se o povo de Israel observa os 10 mandamentos, então eles vão amar a Deus, o Deus verdadeiro, e vão observar o direito e a justiça. Mas se o povo abandona Deus e passa a adorar deuses estrangeiros, os ídolos, ele vai fazer o quê? Praticar a injustiça. É exatamente isso que acontece ao longo da história do povo de Israel. Mas é nos 10 mandamentos que nós temos a base, então, ou a fonte do valor sagrado do ser humano. Então, o que se encontra por detrás da lei? É a noção muito clara de justiça e direito, como vontade de Deus para o seu povo. Ao mesmo tempo, tem a noção de pessoa humana como imagem de Deus. Vai fazer que cada pessoa tenha um caráter inviolável através dos 10 mandamentos. Lembra, o ser humano já era importante como imagem e semelhança de Deus. Agora é mais importante ainda, porque os 10 mandamentos colocam essa questão do respeito à vida humana. Claro, o temor de Deus e o respeito um pelo outro. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe e assim por diante. Então, dos 10 mandamentos é que nasce a noção de direitos humanos, como nós conhecemos. Hoje nós ouvimos falar muito de direitos humanos. E os direitos humanos surge exatamente dessa consciência judaico-cristã do valor inviolável da vida humana. Veja bem, hoje como o ser humano se distancia de Deus, então passa a desvalorizar a vida humana. Grupos hoje querem transformar o aborto num direito humano. Isso é inconcebível para a revelação bíblica, para Deus e para a igreja e para todos nós.
Então, por exemplo, no Antigo Testamento também já havia a noção de que Deus está atento aos direitos dos fracos e indefesos. Na Bíblia, os pobres, oprimidos e explorados, né, em geral, constituem em sujeitos de direitos. O ser humano, ele é tão importante para Deus, que Deus, a partir dos 10 mandamentos, cria legislações que visam exatamente proteger e guardar a vida humana, especialmente os pequenos e pobres. Então podemos destacar 3 leis, 3 legislações que geram fraternidade, justiça e uma sociedade onde o direito é um valor absoluto, que é a lei do ano sabático, a lei do ano jubilar e também a legislação sobre dízimos e colheitas. Então, primeiro, o ano jubilar nós vamos encontrar no livro de Levítico, capítulo 25, versículos 8 a 34. Então, esta lei, ela prescreve que a cada 50 anos a terra deveria descansar por um ano, olha a dimensão ecológica, os escravos seriam libertados, todas as dívidas seriam perdoadas e as terras voltariam para os seus donos originais. Então, a lei, ela impede o acúmulo de terras, né? Impede o latifundiário e preserva que todos os habitantes de Israel, que fazem parte do povo de Deus, têm como garantia o retorno à sua terra original. Então é uma questão de justiça e, ao mesmo tempo, protege os pequenos e os pobres. Além do ano jubilar, nós temos o ano sabático. Ele acontece a cada 7 anos. O que acontece? O que a lei manda? A lei determinava a liberação do solo para descanso e renovação da terra. Mais uma vez, o sentido ecológico. A anistia para os escravos e endividados. Tá vendo? Os escravos eram livres, eram libertos. Bem como o descanso dos trabalhadores. Então, olha aí, a humanização da vida. Então, o trabalho dignifica o homem não vive para o trabalho. O trabalho é uma dimensão da vida humana. Em Êxodo 23, 10, 11, vemos também que os pobres teriam a liberdade de colher por si mesmos os frutos da terra no ano sabático. Por exemplo, a terra estava descansando, então aqueles frutos que as árvores frutíferas derem, então os pobres poderiam fazer a colheita. Outra legislação interessante que gera justiça, fraternidade e ao mesmo tempo é uma luta contra a pobreza, é o que aparece sobre o dízimo e colheitas. Deuteronômio 14, 22 e 29, Levítico 19, 9 e 10. Então, por exemplo, em toda a história do povo de Israel, nós temos 3 categorias de pobres. 3. Quais são? Os órfãos, que não tem ninguém para eles, então é condenado a ser pobre. A viúva, que não tem um esposo para garantir o sustento, né? A descendência também fica abandonada. E os estrangeiros, né? Em terra estranha. Então aqui tem até uma coisa interessante. Essas leis que procuram gerar fraternidade e justiça e direito, elas remontam ao Êxodo, à libertação da escravidão do Egito. Então, quando vai falar sobre essas leis, sempre se faz uma memória desse evento da libertação. Como vocês foram escravos no Egito, deveis também agora cuidar bem dos estrangeiros e também libertar os escravos e ser fraternos e solidários. Então, essa legislação de dízimo e colheitas, o que ela visava? Ela visava o sustento dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, era uma medida econômica referente às sobras da colheita
para evitar a proliferação da pobreza. Então, as sobras da colheita eram direcionadas para essas categorias de pobres. Vocês estão percebendo a dimensão social da palavra de Deus? E isso não é diferente com Jesus. Então, a palavra de Deus nos conduz ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Como você vai amar a Deus e ao próximo se você rouba, você é corrupto, você é desonesto, você é ambicioso, destrói o outro, mata o outro, comete injustiça? Isso não vai nos levar à comunhão com Deus. Então, resumindo, os preceitos do ano sabático e do ano jubilar constituem uma doutrina social inútil. O que significa isso? Em embrião. Então, essas legislações de Israel, elas já apresentam como a doutrina social, mas em embrião. E que inspira, impulsiona a igreja e o judaísmo a viver, então, uma sociedade baseada no direito e na justiça. Como nós falamos antes, o povo de Israel ele foi constituído em base de uma aliança com Deus, tendo como fundamento dessa sociedade, deste grupo, né, que forma o povo de Israel, o povo de Deus, os 10 mandamentos. Então, ao longo da história do povo de Israel, Deus envia profetas. Por quê? Porque todas as nações em volta de Israel tinham muitos deuses. Então o povo de Israel era tentado a abandonar o Deus único e verdadeiro e assumir as divindades pagãs. E com isso, a infidelidade aos 10 mandamentos, então, e o surgimento de injustiças e opressões. Então, qual é a missão dos profetas? É chamar o povo de volta à aliança para não se perder na idolatria, que gera injustiças e pobreza. Então, os profetas denunciavam frequentemente, de uma forma vigorosa, as injustiças dos pastores, de forma geral, dos juízes, dos reis, né, que oprimiam os pobres, né, e também os profetas condenavam o luxo dos reis e, ao mesmo tempo, previam a punição pedagógica de Deus. Então, resumindo, todos os profetas, até o último profeta, se comprometem na luta pela justiça e pelo direito, e pela fidelidade, à aliança e aos mandamentos. Por isso, a injustiça e a exploração dos mais fracos provoca nos profetas gritos de indignação. Amós, por exemplo, reúne uma lista de crimes tornados frequentes em Israel e que atraíam o castigo de Deus. Então, todos os profetas não só chamavam o povo para a volta ao Deus da aliança, aos mandamentos, como também denunciavam as injustiças e a opressão sobre o povo, principalmente os pobres e oprimidos. Vamos ver agora o que os profetas, alguns exemplos dos profetas ao longo da história, o que eles falam sobre essa questão da injustiça, da opressão, essa questão dos pastores em relação aos pequenos e pobres. Então, primeiramente, vamos ver um exemplo do profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías diz. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Olha o que ele diz. Os teus príncipes são uns rebeldes, companheiros de ladrões. Todos são ávidos por subornos e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge. Depois, o profeta Jeremias, que é do tempo do exílio da Babilônia. O que o profeta Jeremias diz? No capítulo 22, versículo 33.
praticai o direito e a justiça, arrancai o explorado da mão do opressor, não oprimais estrangeiro, órfão ou viúva, não os violenteis e não derrameis sangue inocente neste lugar. Agora vamos ver o profeta Amós, sobre as riquezas. Amós no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte, olha: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis sobre o monte de Samaria, que oprimis os fracos, esmagais os indigentes, e dizeis aos vossos maridos, trazei-nos o que beber. Ainda o profeta Amós, capítulo 5, por que oprimis o fraco e tomais dele o imposto de trigo? Continuando, eles hostilizam o justo, aceitam o suborno e repelem os indigentes à porta. Vamos ver agora o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel nos diz, no capítulo 34, versículo 3 a 4, ele censura os pastores de Israel, ou seja, os reis do povo, por pastorearem a si mesmos. Em vez de cuidar da ovelha machucada, oprimida, então o pastor explora a ovelha. É isso que o profeta Ezequiel denuncia no seu tempo. O profeta Miqueias, ele interpela diferentes categorias de chefes em Israel. Então, como eu falei para vocês antes, os pastores. Quais são os pastores na palavra de Deus? Juízes, reis, sacerdotes, que eu falei de anciãos, e outros profetas, os profetas que vivem em conluio com os reis e com os opressores. Então, todos construindo a cidade e o país em cima do sangue e da justiça. No livro de Tobias, nos diz o seguinte, capítulo 4, versículo 8 a 16. Regula tua esmola segundo a abundância de seus bens. Se tens muito, dá mais. Se tens pouco, dá menos. Mas não tenhas receio de dar esmola, pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Tá vendo? Em todo lugar na Bíblia nos chama atenção para o carinho, o amor e o cuidado para com os pobres. Muitas vezes nós achamos que essa linguagem da igreja é uma linguagem comunista, às vezes os padres, a igreja, os bispos são chamados de comunistas, mas vejam para vocês verem, os profetas todos falavam sobre esse assunto. Então é a dimensão social da evangelização. Não pode haver amor a Deus sem amor ao próximo. Não pode haver amor a Deus sem denunciar aquilo que está errado na sociedade. E principalmente em relação aos pequenos e pobres, que são os desprotegidos. A mesma coisa vale para os idosos e vale também para a criança no útero da mãe, em relação ao aborto. Então a igreja sempre é chamada a proteger os pequenos e oprimidos. Nos escritos sapiensais, aí entra Salmos, Provérbios, Eclesiástico, nós vamos ver o quê? Nos Salmos existe esta visão, que Deus é o autor e a fonte da vida. Então o salmista nos convida a valorizar a vida como algo essencial, como algo agradável a Deus. No Salmo 72, por exemplo, diz o seguinte: respeitar, proteger e cuidar da vida é, portanto, tarefa de todos os que temem a Deus. E o sangue dos pobres e justos é precioso aos olhos de Deus. No livro dos Provérbios Eclesiástico, também nós vamos ver ali textos que nos ilumina com relação à defesa da vida. E fala mais sobre a defesa da vida nas relações familiares, no seio da família. Vocês perceberam que temos muita coisa para dizer sobre isso, né? Mas para não ficar cansativo, eu vou concluir o Antigo Testamento dizendo: a lei de Israel, os 10 mandamentos e a sua legislação, continham dispositivos
que iam além do mero atendimento de necessidades imediatas, criando condições para que houvesse menos desigualdade na sociedade de Israel. Então, as leis de Israel, baseadas nos 10 mandamentos, visa gerar justiça, igualdade e uma vida mais humana, fraterna e solidária. Chegamos então ao Novo Testamento, ou à nova e eterna aliança. Então, Jesus Cristo é o amor e a misericórdia de Deus encarnada. O Verbo de Deus se fez carne. Então, é o plano da salvação de Deus, do Pai, chegado ao ponto auge, ao ápice. Então, Jesus mesmo é a misericórdia e o amor de Deus que se faz presente na vida e na história da humanidade. Então, Jesus é, podemos dizer, a referência absoluta, a norma absoluta para que nós possamos agir segundo a vontade de Deus, segundo o amor. Então, com Jesus, nós aprendemos o quê? Que toda a Sagrada Escritura é baseada em 2 mandamentos principais: o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, é baseado nesses 2 mandamentos que toda ação evangelizadora, todo trabalho social da igreja é baseado no amor. O amor nos leva à solidariedade para com os outros, principalmente com aqueles que mais sofrem, os pobres, os marginalizados e os excluídos da sociedade, os excluídos de cada tempo da história. Jesus, ele nos revela o verdadeiro rosto de Deus, do Deus que é Pai, um Deus que é misericordioso e que ama a todos e quer salvar a todos e tem um amor preferencial, um cuidado especial para os pequenos e pobres. Jesus revela através da sua vida, palavras e obras que Deus é trino, é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas e realmente numa comunhão infinita de amor. Como eu falei antes, quando eu falei sobre a criação, eu falei que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é uma trindade, uma comunhão de amor, então o ser humano é chamado então a refletir na sociedade essa comunhão de amor. Então as nossas relações sociais, as estruturas sociais, as organizações em que nós criamos, instituímos, que nós administramos, então deve ter como base o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade, a justiça, enfim, tudo aquilo que leva a promover a vida e a dignidade humana, como nós aprendemos. A vida humana tem um valor sagrado e inviolável. O que nós vamos perceber na Boa Nova de Jesus, nos Evangelhos? Que a salvação ela é destinada a todos. Ela é universal. É para todos os povos. É ao mesmo tempo integral. A salvação não é só para a alma, mas para todo ser humano, um ser humano completo. Então daqui nós podemos deduzir que a dimensão social faz parte também da salvação e da evangelização. O pecado, como eu disse antes, ele atinge a pessoa e também as relações sociais e as suas organizações e estruturas da sociedade. Então a salvação de Jesus, ela atinge todos os aspectos da vida, a vida pessoal e a vida social. Então Jesus Cristo, através da sua vida, morte e ressurreição, nos dá a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Então Jesus, ele inicia o germe da libertação do pecado e das estruturas de morte que destrói a vida e a dignidade humana. Então, Jesus, com a sua graça, que nos deu através da sua vida, morte e ressurreição, ele possibilita a nós um caminho novo. Se o pecado é a fonte da alienação, é a fonte da escravidão, é a fonte da injustiça, então, com a graça de Deus, com a salvação que Jesus nos trouxe, nos possibilita o quê? Nós destruirmos o homem velho para que surja em nós o homem novo, segundo
o Espírito de Deus, segundo o Espírito Santo. Jesus nos trouxe a salvação e nos trouxe também a possibilidade de um caminho novo. Então, a transformação interior da pessoa humana, na sua progressiva transformação em Cristo, desde o batismo, é um pressuposto essencial de uma real renovação das nossas relações com as outras pessoas. Então é assim, se nós vencemos o homem velho, surge em nós um homem novo. Um homem capaz de amar e de se voltar para Deus e para os irmãos. Com isso, vencendo as relações sociais deterioradas pelo pecado. O Evangelho também nos mostra a transcendência do ser humano, a vocação, a transcendência do ser humano. Por isso, o seu fim último é o próprio Deus. Então, por exemplo, toda ideologia, toda forma de pensamento que visa somente algo terrestre, sem pensar no fim último que é Deus, então isso é rejeitado pela doutrina social da igreja. Por isso a doutrina social da igreja, ela rejeita o comunismo, porque eles ensinam e pregam o paraíso terrestre. Eles não creem em Deus, nem creem na vida eterna. E o capitalismo, por outro lado, embora existem pessoas que creem em Deus, mas quando as pessoas, por exemplo, do Ocidente, onde reina o capitalismo, se apegam às riquezas, acumulam riquezas e geram pobreza no mundo, isso também é contrário à lei de Deus, portanto é contrário à doutrina social da igreja. Então o homem, ele não se pode doar a um projeto somente humano da realidade, ou terrestre. Por isso se torna alienado. O homem que recusa transcender-se a si próprio e viver a experiência do dom de si e da formação de uma autêntica comunidade humana, orientada para o seu destino último, que é Deus. Então, é alienada a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, coloca barreiras para viver este dom, essa transcendência em relação a Deus, a vida eterna, e também se torna um obstáculo para viver a fraternidade e a solidariedade interhumana. Nós vamos ver agora Jesus como modelo de seguimento, modelo de pessoa de oração e de ação ao mesmo tempo. Nos últimos tempos tem surgido na igreja essas polêmicas, tensões e conflitos, né? Aqueles que trabalham na questão social têm criticado aqueles que vivem mais para a oração, e aqueles que vivem mais para a oração têm criticado aqueles que trabalham em ações sociais, que vivem só de trabalho social e não se preocupam com a oração. Então nós devemos fazer o quê? Olhar para Jesus como modelo de unidade entre essas duas dimensões, que são duas faces de uma mesma realidade. Jesus viveu intensamente a sua amizade, a sua relação com o Pai, ao mesmo tempo ele vai ao encontro dos irmãos, principalmente os mais necessitados. Então, por exemplo, na simbologia da montanha, subir a montanha para rezar é buscar a intimidade com o Pai. E Jesus fez isso muitas vezes, então todos nós devemos fazer o mesmo. Todos, em qualquer tipo de trabalho, pastoral, movimento, ações sociais, trabalhos na ação política, econômica, devemos ser pessoas de oração, subir a montanha. E também devemos descer a montanha, ou seja, nos colocar a serviço dos outros. Então são duas dimensões da espiritualidade cristã, do seguimento de Jesus, que nós não podemos abandonar uma em detrimento da outra. Nós vamos ver agora alguns textos do Evangelho que nos fala sobre essa dimensão social da evangelização. Então, primeiramente,
nós vamos ver as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12 e Lucas capítulo 6, 20 a 23. Então, a doutrina social da igreja do Novo Testamento pode ser tomada do discurso de Jesus sobre a montanha, ou simplesmente sintetizado no discurso das bem-aventuranças, né, de Lucas. Podemos destacar duas bem-aventuranças. Bem-aventurados construtores da paz, Mateus 5,9, e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Lucas capítulo 6, versículo 21 e Mateus capítulo 5, versículo 6. Então vocês percebem o quê? Que justiça e paz andam de mãos dadas. Isso aparece nas bem-aventuranças. E lembra que Jesus, quando ele leu o texto de Isaías em Nazaré, então o texto falava, né? O Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar os pobres. Então, os primeiros destinatários da evangelização são os pobres. Jesus nos ensina também que o ser humano é um ser político. Então, por exemplo, Jesus é um cidadão, ele paga impostos. Então é a dimensão política. Jesus também, no templo, ele rejeita a atividade dos vendilhões, porque estavam profanando a casa de Deus. Então, na busca de enriquecimento, né, instrumentalizavam a casa de Deus. E Jesus, em toda a sua vida, ele viveu como o Filho do Homem que veio para servir e não para ser servido. É o que nós chamamos de diaconia solidária. Em João 13, versículo 1 a 20, Atos 6, 1 a 7 e Romanos 12, 3, 21, nós vamos ver essa diaconia de Jesus e também a diaconia da igreja. O lava-pés é um sinal assim concreto dessa diaconia, desse serviço. Jesus age como escravo, lava os pés dos apóstolos. Então Jesus mostra que a grandeza no reino de Deus é o servir. Então quem é primeiro no reino de Deus? É aquele que se coloca como último, é aquele que se coloca a serviço dos outros. A atitude evangélica e libertadora de Jesus, ela acolhe os pecadores, não importa. Jesus traz a salvação a todos. Ele come com os publicanos, com os pecadores, vai na casa de Zaqueu. Jesus, então, ele passa toda a sua vida fazendo o bem. Ele mesmo disse: eu te louvo ao Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. O próprio Jesus percebeu que os pequeninos que acolhiam a sua mensagem. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, né? Acolhe os pobres e rejeita os ricos, não é isso. A salvação é para todos. Mas se nós não tivermos um coração pobre, simples, humilde, nós criamos barreiras para a salvação. Então, mesmo se você tem posses, você tem que estar aberto para a solidariedade e não viver uma vida apegado aos bens materiais. Então, Jesus nos ensina isso, né? Mas Jesus demonstra pela sua vida este amor preferencial pelos mais pequenos e pobres, os excluídos da sociedade. Por exemplo, a samaritana. Jesus conversa com a samaritana publicamente, era proibido na época. Como também acolher as crianças, porque as crianças até os 12 anos não tinham muito direito, só depois que pudesse aprender a ler e ler a Torá, né, que é a lei de Moisés. Então só a partir daí que tinha importância, mas Jesus as acolhe. Lembra que os apóstolos tentaram impedi-las, mas Jesus as acolhe, abraça as crianças e as abençoa. E mais ainda, a boa notícia de Jesus, o Evangelho, ele é o germe para gerar amor, fraternidade e solidariedade em nossas sociedades, naquele tempo e também nos tempos de hoje e no futuro. Então a igreja, como a continuidade histórica da missão de Jesus de salvar a humanidade, tendo esse amor preferencial pelos pobres, a igreja segue este caminho. A igreja, por exemplo, ela é chamada a ser reflexo no mundo
da comunhão da Trindade. Restabelecer a comunhão perdida, as relações sociais, segundo a vontade e a lei de Deus. Então a igreja é o lugar privilegiado de comunhão e de testemunho e de missão. É o fermento da redenção e transformação das relações sociais. Então o que nós vamos perceber? Que as primeiras comunidades cristãs, elas partilhavam seus bens com os pobres. Lembram disso? Barnabé vendeu as suas riquezas e colocou aos pés dos apóstolos. Então, desde o início da igreja, da constituição da igreja, eles tinham essa preocupação social. Ninguém poderia passar fome. Então, o evangelho, ele gera a salvação integral em todas as dimensões. A salvação, que é a libertação do pecado, também a salvação que favorece o restabelecimento do convívio social, da harmonia das relações sociais no mundo. Então, se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho e as comunidades cristãs, mesmo hoje, é esse convite a sermos reflexos do amor da Santíssima Trindade. Então, o nosso anúncio, a nossa evangelização, ela tem essa dimensão também social. Todo grupo, toda comunidade deve ter essa preocupação de ninguém passar fome. Devemos preocupar com todos aqueles que precisam do nosso amor e da nossa solidariedade. Então, ao longo da história da igreja, esse é o caminho que segue. Por isso a igreja se tornou a maior instituição de caridade do mundo. Ela, em todos os tempos, ela procura essa solidariedade para com os pequenos, os pobres, os marginalizados da história. Maria, ela é ícone, ela é a imagem da igreja. Então, ela também é um grande exemplo para nós dessa preocupação com a realidade, não só espiritual, mas também social da humanidade e do seu povo. Então, aonde que nós vemos essa dimensão social de Maria? No Magnífica. Lembra que Maria, primeiramente, mostra alguém totalmente dependente de Deus e totalmente orientada para Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é o ícone mais perfeito da liberdade, da libertação da humanidade e do cosmos. Então, contemplando o coração de Maria, a sua profundidade, ou a profundidade da sua fé, nas palavras Magnífica, os discípulos de Jesus são chamados a renovar cada vez mais em si mesmo a certeza que não se pode separar a verdade do respeito a Deus e também aos irmãos. O amor a Deus e também a justiça e o direito para com os irmãos. Então, por exemplo, no Magnífica, quando Maria canta, derruba dos tronos poderosos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias, Maria demonstra essa questão, essa preocupação com os pobres e com as injustiças do mundo. Então, que ela nos ajude, então, a sermos fiéis, não cair em nenhum extremismo, tanto na questão social como na questão espiritual, que de repente também nós podemos ser alienados na dimensão espiritual, como também podemos abandonar Deus, a igreja e a nossa fé e aderir uma ideologia que nós falamos imanentista, que só preocupa com as coisas terrestres. Então Maria podemos dizer, a síntese desse equilíbrio entre fé e obras, oração e ação social, ação libertadora. Então peçamos a Maria que nos ajude a viver a fidelidade e o seguimento de Jesus, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e o Senhor esteja sempre com você. Amém.